Bom dia a todos, graça e paz. Estamos aqui de volta mais uma vez para falarmos um pouquinho sobre a função dos anjos. Tem gente que acha que anjos, porque são celestiais, porque fazem parte da população celeste, devem ser adorados, enfim, quase que cometem um erro, um pecado de prestar culto a anjo. O anjo não é para ser cultuado nem adorado. Quem é adorado tem que ser adorado ao nosso Deus. Exceto quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, né? Que aparecia no Velho Testamento. Mas os anjos de Deus, a serviço de Deus, eram ministradores que eram regimentados e é regimentado até hoje, e trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Em Hebreus 1,14 diz sobre isso. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Que são anjos de Deus? Os anjos de Deus são espíritos ministradores. São espíritos que significa servos que desempenham uma função. Isso está em Salmo 103, 21, nós temos também João 18, 36, né? Eles são servos, Romanos 13, 4 e vai, conselheiro, auxiliar, 2 Samuel 8, 18, e tem muitos textos da Bíblia que falam sobre isso. São basicamente uma pessoa que é designada para exercer o ministério, também é chamado de anjo, né? Que são, lá se vê em 2 Coríntios, capítulo 29, versículo 11, Atos 26, 16 e vai por aí, né? Os servos de Cristo, que prega na igreja, exerce a função, né, de ministrar a palavra, o batismo, a ceia, né? Está em 1 Coríntios 4, 1, Efésios 6, 21, 1 Timóteo 4, 6, e Paulo vai falando sobre essas coisas e dando, na verdade, honra, mas colocando cada um no seu lugar. Agora, o anjo de Deus, o ministério de servir a favor daqueles que serão salvos, que hão de herdar a salvação, porque foram enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Nós lemos em Hebreus capítulo 1, né? E os anjos servem aqueles que são nascidos da água e do Espírito, porque há uma grande movimentação de anjos sobre as nossas cabeças, e essa movimentação depende muito sobre o quanto estamos dispostos a cooperar, né, com eles nesta tarefa, né, que é de evangelizar, de salvar almas, de ganhar almas para o reino de Deus, né? Que a tarefa de salvar as almas dos homens é de interesse prioritário dos anjos, assim como é de Jesus, né? Jesus disse para os discípulos que eram pescadores de peixe: a partir de hoje vocês se tornarão pescadores de almas. E a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam, né, por sobre Jesus. Lá em João 1,51, né, no Evangelho de João, capítulo 1,51, segundo João, né, 1,51 diz, e disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, não é? E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E isso é algo que acontecia e acontece até hoje. Ele diz: aqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Céu aberto e uma movimentação grande de anjos, né, que ficam aguardando, na verdade, as ordens para executar a obra, quando respondem às orações, às nossas orações. A Bíblia nos deixa bem claro sobre isso. E se você não orar, os anjos vão executar a sua tarefa? Não, exceto a tarefa de nos guardar dos ataques do inimigo, né? Porque os anjos vão ficar esperando com que nós oremos, né, para que Jesus dê a tarefa específica. Ele dá ordem aos seus anjos, né? Porque uma coisa é precisar, outra coisa é querer e conquistar. Porque às vezes precisamos, mas não temos fé suficiente para crermos que Deus pode fazer. E Deus envia os seus anjos para executar, são executores daquilo que Deus manda, né? Das ordens de Deus. E
que nós pedimos em oração. Como uma coisa é decidir e outra coisa é escolher, né? Porque você pode decidir sem necessariamente escolher. Você pode decidir e ficar aguardando, sem ter escolhido. Quando nós solicitamos ajuda em alguma área de nossas vidas, Deus envia os anjos, né? Ou envia um anjo conforme a tarefa está necessitando, né? Segundo a Bíblia. Por exemplo, a igreja orava, né? Na casa da mãe de João Marcos, né? Que a gente pode ler agora, lá em Atos 12, versículo 1 ao 19. Atos capítulo 12 fala sobre isso. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, né? Para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. Estava feia a coisa de perseguição ali. Herodes estava apavorando, né? E vendo que isso agradou aos judeus, continuou matando e prendendo. Também prenderam a Pedro. E eram os dias dos ázimos, né? Dos pães ázimos. E havendo prendido Pedro, encerrou Pedro na prisão, entregando ele a 4 quaternos de soldados para que guardassem a Pedro, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque na Páscoa não era muito conveniente. Pedro, que era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Veja que Pedro passando por tudo e a igreja orando por ele, intercedendo por ele. Então a Bíblia é muito enfática em dizer, né? E quando Herodes estava para fazer ele comparecer, essa mesma noite, né, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado a 2 cadeias, correntes, né, e guardas diante das portas guardavam a prisão. A coisa estava bem carandiru mesmo, né? E a Bíblia diz que eis que sobreveio um anjo do Senhor, né, e resplandeceu uma luz na prisão muito grande, né, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, né, tocou no corpo dele e despertou dizendo, levanta-te depressa. E a Bíblia diz que caíram nesse momento, né, das mãos as cadeias, já se soltaram os grilhões, não é? E disse o anjo, cinge-te com a tua capa, as tuas alparcas também, né? E ele assim fez, a palavra diz, né? E disse mais, lança-te às costas da sua capa e segue-me. E Pedro estava ali, fazendo o que o anjo mandava, e saindo seguia. Ele não sabia que era real, estava como que fosse um sonho, né? Ele estava, não sabia que estava vendo um anjo, que estava sendo feito por um anjo, mas ele cuidava que via alguma visão. Ele, né, seguiu a visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, né, que dá para a cidade, o qual lhe abriu, na verdade, lhes abriu por si mesmo. A porta abriu sem que ninguém fizesse nada. Tendo saído, percorreram, né, uma rua, e logo o anjo se apartou dele, e Pedro, tornando a si, caiu em si, disse, agora sei que verdadeiramente, sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo, os judeus, estava esperando que ele fizesse, né? E considerando Pedro isso, o texto diz, né, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, né, onde muitos estavam reunidos e oravam. O texto é bem claro, estavam orando, reivindicando a libertação de Pedro. Estavam vivendo o luto de Tiago, que fazia poucos dias. Mas Pedro chegou até aquela casa, batendo a porta no pátio, uma menina chamada Rode saiu para escutar, né, e ficou ali escutando. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, ela não abriu a porta, mas saiu correndo. Criança é um negócio, né, um barato, né? Foi para dentro correndo e anunciou que Pedro estava à porta. Ao invés de abrir, ela foi lá, a alegria foi tão grande. E disseram, você está fora de si, você está maluca, né? Mas ela estava afirmando com categoria que era assim, Pedro está lá, e diziam, é o anjo dela, ela está vendo o anjo já, né? O anjo da guarda dela que está vendo. Pedro, o que é isso? Bobagem, Pedro está preso, quero ver sair das garras de Herodes, né? Mas Pedro, ele perseverava
insistir em bater. Quando abriram, viram Pedro e ficaram espantados, né? E Pedro acenando com a mão para que eles, né, se calassem, ficassem quietos, parassem de orar um pouco, contou como o Senhor tirou ele da prisão, como aconteceu um milagre, queria até achar que era uma visão, né? E disse: vai anunciar isso, né? Anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. E no versículo 18 a palavra diz que, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, né, sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou, não achou, fez uma inquisição aos guardas, mandou justiçar, que na verdade custava a morte, né, para eles, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali, né? A gente vê que algo acontecendo numa igreja em andamento, em que o povo se reunia para orar, porque se interessava, se importava muito com os servos de Deus, os apóstolos, né? E Deus então precisa de que nós oremos para que manifestemos as nossas necessidades a Deus. Ou então, como Deus não é intruso, Ele não pode manifestar em nosso favor, Ele não pode trabalhar em nosso favor, né? Então, eu ia perguntar para você o seguinte: você tem orado? Você sabe orar? Você sabe o que é expor uma situação diante de Deus? Quem precisa de orar? Quem precisa estar? Todos nós. Agora, quem tem praticado esse ministério, fazendo contínuas orações pelos seus? Orar pelo um bujão de gás que acabou o gás, né? Às vezes não tem o dinheiro para comprar outro na hora, e Deus faz acender e fica lá queimando até chegar o recurso, né? A gente conta esse testemunho, às vezes as pessoas acham uma coisa, é falsidade, imagina, isso não acontece. Meu, Deus faz muito isso, no ministério nosso, Deus já fez muito isso, né? E o ministério de oração é de todos nós, de todos os salvos. Tem gente que ainda acha que Deus só ouve a pastores, Deus só ouve profetas. Não creem na declaração da profecia de Joel 2,28, que diz: e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Vossos velhos sonharão sonhos, vossos mancebos terão visões, derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. Então Deus está aí para ouvir o nosso clamor. E diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar-me de todo o coração. Como a gente vai querer que Deus envie ajuda, que Deus envie o socorro, se a gente não busca o Senhor? Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E Deus envia os anjos, e os anjos vêm. Eles vêm para servir os que hão de herdar a salvação. O que eles vão fazer, você não vê, que no mundo espiritual é invisível aos olhos físicos, mas pela fé a gente vê, né, que é uma grande batalha na atmosfera, no mundo espiritual, no cosmos, de anjos e demônios. Os demônios tentando impedir com que Deus opere e abençoe a vida dos filhos de Deus, e os anjos de Deus combatendo, não tentando igualar, não, ganhando e vencendo radicalmente todas as guerras, as batalhas. Mas nossa posição de guerra é joelho no chão, é oração. E nós que oramos pouco, temos poucas vitórias, mas se orarmos bastante, temos muita vitória. Nenhuma oração, gente, nós vamos ficar sempre fadados à derrota. Porque se nós quisermos que os anjos intervenham, venham ao nosso socorro, ajudar-nos, como diz lá, né, para Paulo: passa a Macedônia e vem nos ajudar, naquela visão que ele teve. Se a gente quiser uma intervenção divina através dos anjos, nós temos que ter uma vida ocupacional de oração. Orarmos sempre, sem cessar, como diz a Bíblia, para que nossa vida nós não sejamos pego de surpresa, sempre estejamos adiantados. Tem gente que sempre vai atrás, tentando arrumar aquilo que o diabo destruiu, porque faltou oração. Na verdade, a gente tem que orar para não deixar com que o inimigo, né, ganhe terreno em nossa vida. Como falei na outra palavra: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Oração é importante. Oração mobiliza os céus
e faz com que uma concentração de ministros de Deus e anjos que vieram para servir todos os que hão de herdar a salvação, né? Então depende muito. Quanto mais você entra no campo do inimigo para salvar almas, se interessa por vidas, por almas para o reino de Deus, mais é forte a concentração de anjos sobre sua cabeça, sobre sua vida, como era na vida de Jesus. Que essa palavra fique no teu coração, na nossa vida, que nós venhamos abrir os olhos para que entendamos que Deus está pronto para nos abençoar, está pronto para nos socorrer no momento oportuno. Pedro na prisão, e a igreja fazia constantes orações, e oração sem cessar, para que o Senhor o libertasse. Deus fez a obra. Não era a hora dele morrer, portanto, Deus mandou socorro. Agora, às vezes você não ora e quer que as coisas aconteçam. Nós temos que orar. Muitos são assim: ore por mim, 6 horas por mim. Eu creio de 6 horas, né? Não, você que tem que deve orar. Claro que a Bíblia manda orar uns pelos outros, mas se você mesmo não se ocupar como salvos, orar ao Senhor, vai depender dos outros, até quando, né? Então temos que equilibrar nas nossas próprias pernas na vida espiritual. Que essa palavra fique no teu coração, sirva de alerta, de sinal, para que possamos ficar alerta nesse dia de hoje. Que Deus abençoe, um bom sábado, um ótimo, excelente final de semana a todos nós, em nome de Jesus. Fique na paz desse grande amor.